bem com vocês? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos a uma série de vídeos que a gente vai começar a postar pra vocês, pensando única e exclusivamente em vocês, nossos clientes. Pra quem ainda não nos conhece, eu sou a Suiane. Eu sou o Eduardo. Suiane Felício e Eduardo Felício. Nós somos da Mia Mix e vamos fazer essa série de vídeos para vocês, pensando única e exclusivamente em vocês, em tirar todas as dúvidas e trocarmos ideias. Ajudar vocês a ter um norte, comprando aqui nos Estados Unidos de uma maneira bem mais fácil e descomplicada e sem muitas surpresas, né? Na realidade, esse primeiro vídeo, nessa primeira semana, na realidade, a gente vai começar a semana, a gente chamou de Semana do Importador. Por que a Semana do Importador, Edu? Porque a gente vai abordar vários assuntos que vai te ajudar desde se programar para fazer a compra, te ensinar a fazer uma compra inteligente, até você chegar no último estágio, que seria receber sua compra em casa sem muita dor de cabeça na Receita Federal e com os Correios. Não podemos contar todos os tópicos, mas podemos dizer para vocês que está imperdível. A gente vai começar hoje com o que mudou nas regras do Correio para 2020, falando de Correios brasileiros e falando um pouco de Correio americano também, porque as tarifas todo ano aumentam, né? E a gente vai passar por todos os assuntos no quesito importação, tá? Depois a gente pode entrar, dependendo das sugestões de vocês, a gente pode entrar na semana do enxoval, a gente pode entrar na semana da revenda, a gente pode entrar na semana de review de produtos. Vai ficar muito do feedback que vocês derem pra gente, do que vocês estão precisando, mas principalmente a gente já tem esse retorno, esse pedido de vocês de como fazer tudo, então a gente vai começar pela Semana do Importador, tá? O primeiro vídeo vai ser abordando muito a temática do o que mudou esse ano no SPS e nos Correios Brasileiros. Para começar, eu sei que vai aparecer aqui embaixo o título, né? Eduardo vai colocar aqui embaixo. Então, o título do vídeo de hoje é o que mudou nas regras do Correio em 2020. Então, como o Edu já estava falando, o vídeo de hoje vocês vão ver muito mais ele falando do que eu falando, porque eu fico na parte de atendimento, tô ali na frente com todas as minhas mamães, e o Edu tá com o pessoal do financeiro, a expedição, os envios, mas nós vamos trocando figurinhas aqui para passar tudo para vocês, tá? No final de 2019, a gente recebeu do próprio USPS um aviso já que o Correio Brasileiro ele estava exigindo de forma bem explícita e direta no label, que seria o rótulo de envio, onde a gente preenche todos os dados dos clientes, que ele já venha com o CPF, tá? A gente sabe que CPF é uma informação muito delicada de cada pessoa, principalmente quando está indo o nome, o CPF e o endereço, porém é uma das exigências da Receita Federal e dos Correios com relação à importação. A gente estava acompanhando muito as pessoas que trabalham com importação, principalmente daqui dos Estados Unidos e da China, e eles também estão se adaptando a isso, porque se chegar no Correio Brasileiro e não tiver essa informação, ou vai demorar muito mais a sua caixa chegar para você, porque o que a Receita faz é selecionar os que já estão com o CPF e dentro da parte de amostragem, né? Porque eles não conseguem verificar exatamente tudo que entra, eles pegam uma grande parte por amostragem, e quando tem o CPF eles já vão tratando. Quando não tem o CPF eles já colocam só a observação no rastreio dele no correio e fica lá demorando mais tempo. Se a gente não informar o CPF no label, o que é que vai acontecer? A sua caixa ela vai ficar parada quando ela chegar no Brasil. Embora a sua caixa ela já saia daqui, só uma informação que eu esqueci de falar para vocês, e acredito que o Edu também, mas tá aqui no nosso tópico, é que não importa o tamanho da caixa, tá?
tanto ela indo pelo e-package quanto ela indo pelo first class, que a gente vai falar isso no decorrer da semana. Gente, é a mesma coisa, porém existem algumas diferenças, a gente ainda vai chegar nesse tópico, mas não importa o tamanho da caixa. Isso é uma normativa do correio. E quando a gente fala de uma normativa do correio, se a gente não cumprir, nós não recebemos esse aviso do correio brasileiro. Não, nós tratamos com o correio americano. Então todas as pessoas que trabalham com isso, receberam esse informativo de que sim, as caixas precisavam sair daqui com o número do CPF do destinatário, tá? Isso, tem que ter assinalado escrito o CPF traço a numeração. numeração. A numeração, tá? Aí você deve estar se perguntando, Su, Edu, isso vai passar pela mão de tanta gente, eu não quero informar o meu número de CPF. Tudo bem, tá? Isso é o que a gente vai falar muito no decorrer dessa semana. A importação, ela depende, na realidade ela é de responsabilidade de quem importa, mas o sucesso dessa importação vai depender muito se você tá ali alinhado às nossas dicas, alinhado ao que a gente vai te instruir, desde de como você empacotar até como você declarar. E assim, a gente já fez esses testes e a gente mandou caixas que, para vocês terem uma ideia, as caixas que nós mandamos antes do dia 22, que foi quando a gente tirou o nosso recesso, e elas só deram entrada no Brasil no dia 1º, elas estão paradas lá esperando um pronunciamento nosso e também do dono da caixa, do importador. Do destinatário. Então fica lá como uma observação, aguardando o número do documento. E para quem não sabe, vai mandar mensagem e dizer assim, gente, que número de documento é esse? O único número que eu tenho é o número do rastreio. E na realidade, se você não tiver essa instrução, se você não souber, sua caixa vai ficar lá parada. E o que é que acontece? Caixa parada, você não recebe sua caixa e sim corre o risco de, pelo fato de ter demorado muito tempo, a caixa voltar para cá. Então é muito indicado, a gente tem indicado para os nossos clientes e a gente não tem tido problema algum com todas as caixas que nós mandamos com o número do CPF, tá? Isso, uma das preocupações mais questionadas hoje em dia, principalmente pelos importadores frequentes, nossa, agora o meu CPF vai ficar registrado cada caixa que eu enviar e eu vou ser tributado um absurdo. Não, isso não está acontecendo, isso a gente está observando bem. Desde novembro a gente já tem começado a enviar porque a gente viu a diferença no site dos Correios quando você insere o seu rastreio, já aparecia desde novembro o nomezinho lá, inserir número de documento. Então quando aparece uma coisa diferente assim, a gente já se antecipa, já vai estudando, já vai vendo o que está acontecendo, por que aquilo aconteceu. Então desde novembro a gente está acompanhando isso. Muitas vezes a gente envia pacotes grandes, já testando com essa nova modalidade de declaração de tudo, para a gente se antecipar e não ter nenhuma surpresa com pacotes de clientes. Vamos lá. Com relação, isso a gente falou agora com relação à mudança, a primeira mudança foi a mudança no CPF. Mas aí vem aquela pergunta assim, e agora? É o fim? Acabou? Todas as minhas caixas, eu sou revendedor, eu mando 10 caixas, a gente tem revendedor que manda 24 caixas por mês. E isso é uma preocupação não somente do nosso cliente, mas principalmente nossa. A gente sempre teve uma preocupação de instruir os nossos clientes a dizer assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu não vou dar o exemplo de 24 caixas, senão a gente vai passar 3 dias aqui falando de 24 caixas. Vamos falar de 3 caixas, né? Eu comprei para uso mesmo, comprei 50 peças de roupa na Carteris, comprei uma cadeira e vamos lá, deram 3 caixas. A gente sempre indicava que fossem para 3 destinatários diferentes, tá? Só que antes a gente conseguia fazer o quê? Eu conseguia colocar, eu vou dar um exemplo, eu sou mamãe e comprei algumas coisas pro meu bebê ou eu trabalho com revenda.
E aí, na hora que a nossa equipe da expedição mandava o e-mail, ou até mesmo no nosso atendimento via WhatsApp, mandava dizendo, olha, você tem 3 destinatários. Muitas vezes a gente pegava o quê? Pega o nome da babá, ou pega o nome da mãe, o nome do pai, e a gente conseguia fazer isso de uma forma mais fácil. Hoje aí você vai me dizer assim, Su, eu não vou mais conseguir fazer isso. Não é, né, Edu? A gente conversou bastante a respeito desse tópico e assim, a gente vai continuar da mesma forma. Isso, e até melhorou um pouco, porque assim, antigamente eles se baseavam por endereço mais o nome. Isso. Hoje em dia não vai mais importar o endereço, vai importar o CPF que está lá. Então se você mora com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com a babá, com tudo, então são 5 CPFs diferentes que você vai conseguir enviar no mesmo endereço, sem essa tributação que a gente pode dizer que porque foram várias caixas para uma pessoa só. E assim, é o que eu coloquei até como tópico aqui do lado. Não é o fim, pelo contrário. Lembrando principalmente que as cotas, quando a gente fala de cota, a gente vai falar um pouquinho também dos limites, para explicar para vocês que muita gente tem dúvida, quanto que eu posso importar, quanto que eu devo comprar para não ser tributado. A gente também vai ter um tópico a respeito disso durante essa semana, mas assim... Esse vai ser um dos vídeos mais importantes, porque a gente vai te orientar desde o começo de como você se preparar para fazer as compras, se preparar tanto financeiramente, quanto para já pensando no envio. Isso. Agora eu me perdi aonde eu estava falando, porque a pessoa me interrompeu, mas acontece. Precisarei voltar, só voltando um pouquinho, não é o fim, gente. Falando de cotas, eu estava falando de cotas. Quando a gente fala de cotas, nós estamos falando de cotas mensais. Então significa que se esse mês você mandou 2 caixas no seu nome e colocou no seu CPF, no mês que vem, aquelas 2 caixas que você comprou e já colocou ali no seu ambiente Minhas Importações, elas não contam mais. Então não é assim, eu comprei no meu CPF e eu não vou mais poder comprar. Não, você vai poder continuar comprando. E outra coisa importante, outra informação super importante de falar para vocês. Nós temos, como eu já falei no começo do vídeo, nós temos vários clientes que trabalham com revenda. E uma pergunta muito pertinente essa semana de uma das nossas clientes de revenda foi assim, Su, agora com essa nova norma, que a gente precisa informar o CPF, eu posso colocar o CPF da minha prima, ela não mora na mesma cidade que eu? Sim, você pode colocar, eu vou dar um exemplo, eu comprei, eu moro com o Eduardo é meu primo, alguma coisa do tipo, mas eu vou utilizar o nome e o CPF do Eduardo e vou utilizar o meu endereço de envio. Isso não tem problema. Então não é que é o fim por conta de colocar o CPF na caixa, tá? Quando a única diferença que a gente tem que pensar é assim, agora o CPF vai na caixa. Antes, você informava o CPF da mesma forma quando você acessava o ambiente Minhas Importações. A única diferença é que agora você precisa antecipar para o correio de quem é o dono efetivo daquela caixa e agora não mais diretamente, somente no ambiente Minhas Importações. Antes você entrava no ambiente Minhas Importações, você pegava o número da caixa e você declarava que aquela caixa era pertencente ao seu CPF. E hoje ela já vai sair daqui declarada que ela é sua, que ela na realidade ela é daquele CPF indicado, tá? Falando um pouquinho mais, vou coçar o nariz, é normal, aqui os dois têm rinite, então assim, vídeo a gente Orlando vê tá por com aqui clima louco. Ontem tava 12 graus, hoje tá 16 graus. Amanhã vai estar 20, depois da manhã vai estar 2, então a gente vai aqui. Já falamos sobre o CPF precisar constar na caixa. Se você é opcional, tá, gente? Se você não quiser que o CPF vá na sua caixa, a gente envia. Mas só que demorar. a gente está te antecipando que você vai perder aí uns 8 a 10 dias, porque ela vai para o setor que não está informado o número do CPF.
Então se você tem, eu não quero que o meu CPF esteja na caixa, tranquilo. Vai mesmo. Ele vai da maneira que você quiser. Só que não espere que ele vá dentro do prazo que a gente estipula sempre para vocês, que é o prazo de sair daqui dos Estados Unidos, chegar no Brasil, passar pela Receita Federal, passar pela alfândega, e aí seu produto tiver, passar pela Anvisa. A gente ainda vai falar de Anvisa essa semana, então vai demorar um pouco mais. Essa norma, ela é opcional, mas a gente indica que já saia daqui por conta disso. E lembrando que, gente, assim, hoje o CPF não é um segredo para todo mundo. Hoje, se você pegar o nome, botar o nome de Fulano dos Anzóis Pereira Martins no Google, você encontra. Seu CPF vai estar lá. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças de você dizer assim, meu CPF vai passar pela mão de 1 milhão de pessoas. O seu endereço passa pela caixa de 1 milhão de pessoas. Então, Su, mas o meu endereço eu posso mudar, o CPF eu não posso mudar. Então a gente já tá te dizendo que se você quiser que a sua caixa siga rápido, se você quiser que a sua caixa siga dentro das normas, para que você não tenha nenhuma surpresa, a gente indica que você coloque. Mas se você não quiser colocar, a gente tá aqui para poder atender você e adaptar o envio da forma que você quer, tá? Assim funciona com o CPF, assim funciona com a declaração. A declaração é de responsabilidade do cliente, mas a gente vai falar isso em outro tópico. Mas só finalizando esse tópico, a parte que vai no label, desde quanto você quer declarar, do que você quer declarar, do nome que você quer na caixa e se você quer o CPF ou não, ela é de inteira responsabilidade e é opcional para você que está fazendo o envio, tá? Deixa eu ver aqui com relação, já falei a respeito de você que é revendedor ou que você, mamãe, que compra com uma certa frequência, tá preocupada com a questão do CPF, ou a gente coloca em outros CPFs, ou a gente faz o que a gente sempre indica fazer, dá uma espaçada, tá? Então hoje a gente já tem como, com 6 anos de mercado, a gente já sabe qual é o espaçamento que a gente precisa dar, qual é o intervalo de tempo que a gente precisa dar. Eu tô entrando muito no tópico do Eduardo, porque esse não é meu, é tópico dele, mas vai falando aí enquanto eu vejo aqui outra coisa que a gente anotou, mas fala um pouquinho a respeito da importância de espaçar as caixas, principalmente quando a gente está falando de revenda, quando a gente está falando de enxoval. A regra hoje é o seguinte, hoje a gente até se adaptou a isso para ficar melhor pro cliente. O que é? Não é você dizer assim, vou mandar na maior caixa possível, porque aí se for tributado, é tributado uma vez. Mas isso a gente vai adentrar um pouco mais ao longo da semana. Tem a compra inteligente, tem como você comprar, como fugir do tributo. Não dá muito spoiler da semana não, para não ficar muito longo. Perdão. Mas o ideal é você, por exemplo, mandar uma caixa por priority, mandar outras 2 caixas por first class, porque assim, dessa forma, eles vão inclusive por centros diferentes, eles vão entrar no Brasil por centro de tributação e de distribuição diferentes. Por exemplo, a maioria dos first class e dos e-packets, eles vão por Curitiba. E Curitiba, por ter um volume muito grande de coisas de baixo custo e de menor valor, aí eu já tô entrando no outro tópico, então aí corre o risco. Vou já cortar o tópico dele bem aqui, ó. Isso, porque corre ele vai o dar risco o de tópico passar da já sem o tributo. Ele vai dar o tópico da semana todinha se eu deixar. Então ele a gente falando já aqui no. esse tópico. Deixa eu só. Pra finalizar o tópico de o que mudou nos Correios, agora falando um pouquinho de Correio americano, todo ano existe um reajuste de todos os valores, tá? Isso. Todos os valores dos fretes têm um reajuste, mas a Minha Mix ela não vai passar esse reajuste pra vocês, tá? A gente vai, por enquanto que o dólar não tá dando aí uma trégua, a gente consegue segurar um pouquinho, então a gente vai manter os preços de First Class, Priority Mail, Express, Pacote Express, a gente vai manter para vocês, mas só para vocês saberem, todo mês de janeiro tem um ajuste de tarifa sim nas taxas do correio, tá?
Outra coisa, só para finalizar, que eu anotei aqui, que é bem importante, lembrando que se você manda em caixas pequenas, eu tô falando isso ainda voltando no tópico do CPF, tá? Eu tô preocupada porque eu mandei muitas caixas no meu CPF. Se você mandar em caixas pequenas e a sua caixa passar sem tributação, aquilo dali não vai contar pro seu CPF. Isso, ela não vai contar como um valor acumulativo eu só posso importar $100. Se ela passou sem tributo, ela já não conta. Isso. Agora, para finalizar e não menos importante, uma dúvida que a gente vem vendo que é muito pertinente é se os limites para importação mudaram. Agora, no começo do ano, é $1.000. Não, gente, não é $1.000. $1.000 a gente está falando para pessoas que viajam para os Estados Unidos e que fazem as compras no Duty Free. Isso, exclusivamente no Duty Free. Então, assim, nada mudou assim, eu vou levar um MacBook de $5.000 na minha mala. Não, o que mudou foram os limites de compra no Duty Free, tá? Isso em nada tem a ver com a importação. O limite para a importação, ele é de $100. Você pode escutar que são $50, mas ele é de $100 somados frete e produto. Quando a gente fala de frete e produto, a gente fala do produto que você decidiu declarar. Su, como eu vou fazer para ter uma declaração sucinta para que eu não seja tributado ou para qualquer outra coisa? Aí a gente diz para você o quê? Assiste o vídeo de amanhã que a gente vai falar sobre isso. A gente vai ficando por aqui. A gente fica por aqui. Qualquer dúvida... Não esqueçam de dizer se gostaram do vídeo, se não gostaram do vídeo. Não, se não gostaram, não avisa não. Se não gostaram... Se não gostaram, não avisa não, porque eu não faço mais não. Tô brincando. Se não gostaram, coloca um comentário aqui embaixo, deixa a gente saber quais são as dúvidas que Deixem as dúvidas, as sugestões. Sim, se vocês acharam, o que vocês querem ver. Essa semana a gente vai falar muito sobre caixa, sobre tributo, sobre Anvisa, sobre como fazer uma compra inteligente, fui tributado, como recorrer, como a gente vai indicar que vocês façam as compras. Então, coloquem as sugestões de vocês aqui. É o primeiro, esperamos que seja o primeiro de muitos. E a gente tá por aqui. A gente fica por aqui. Tchau. Tchau. Vou dar um beijo de tchau. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau. A gente só se prolongou demais. 24 minutos.